do outro lado da tela, né? Deus abençoe a sua vida e que seja um momento precioso para o seu coração. Os irmãos de Deões, receba o nosso abraço, o carinho da igreja sempre, tá? Nesses desafios que temos tido juntos como igreja na nossa caminhada. Queridos, a gente tem algumas questões que hoje, antes de ler o texto, eu quero ainda colocar para os irmãos. Eu sei que talvez alguns aqui não saibam, mas o pastor Sérgio Horta, pastor da Igreja Presbiteriana de Vilhena, ele está passando por um momento muito difícil. O seu filho, que mora no Canadá, ele desapareceu. Até agora a gente não tem nenhuma informação a respeito dele. E o reverendo Sérgio e a Ana, sua esposa, viajaram para lá apressadamente para tentar encontrá-lo. Então ele enfrentou alguma situação de um surto, alguma coisa assim, e a gente não tem notícias ainda. E às vezes eu fico imaginando nós como pais, né? Se você pensa num filho que sumiu e você não sabe onde está, a agonia que isso traz no nosso coração, né? E eu queria que a gente orasse por isso, nesse momento, porque é um momento muito, muito difícil que eles estão passando. Eu queria que você anotasse isso para você lembrar de orar por isso. Filho do reverendo Sérgio Horta, que hoje é o pastor da primeira igreja de Vilhena. E outra questão é pela irmã Esther. Irmã Esther é a esposa do pastor Moacir, lá de Alvorada. Ela tem um problema de coração extremamente sério. A solução é um transplante. E urgentemente eles estarão viajando no próximo sábado para Fortaleza, no Ceará, para que eles possam, se surgir algum coração compatível, acontecer um transplante o quanto antes possível. Então, o quadro dela é gravíssimo. É uma mulher nova. Esther deve ter seus 35 anos, no máximo seus 35 anos. Então, lembre de orar pela irmã Esther, nesse momento difícil que eles estão passando. Eu quero pedir a você que curva a sua cabeça. A gente vai orar por isso também nesse instante e também orar pela nosso momento da mensagem. Pai querido, nós necessitamos sempre da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Deus, em momentos como esse, que passa, ó Deus, a família do nosso irmão, reverendo Moacir, com a sua esposa Esther, ó Deus, esse casal carece realmente de uma graça especial do Senhor, em estar com eles, em consolar o coração, trazer confiança, esperança em Ti, a despeito de qualquer circunstância que eles estejam vivendo, como é o caso, Deus, da irmã Esther. Mas a nossa oração, Deus, que o Senhor possa preservar a vida da irmã Esther, até um transplante do seu coração, a fim de que haja solução do seu problema. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso. Ó Deus, Tu és o soberano, o Deus da vida, mas, ó Deus, nós confiamos tanto em Ti, que entendemos que a Tua vontade sempre será soberana, e a Tua palavra ainda acrescenta, agradável e perfeita. Mas nós continuamos a colocar e dizer: Senhor, nosso desejo é que o Senhor possa curá-la através de um transplante. Ó Deus, trazendo algum coração compatível ao dela, a fim de que isso seja feito. Deus, queremos orar pela vida do pastor Sérgio Horta, da Ana, sua esposa. Ó Deus, Tu conheces, sabe como passam esses corações desse momento. Não sabemos se porventura há alguma notícia em relação ao seu filho ali no Canadá, mas nós colocamos diante do Senhor e pedimos: Pai, visita esses corações, preserva a vida do seu filho, dá-lhe condição de reencontrá-lo, ó Deus. Imaginamos a dor, a agonia de um coração de um pai no sumiço de seu filho. Colocamos isso diante de Ti e pedimos: Pai, tenha misericórdia. Deus, agora queremos também pedir ao Senhor, traga ao nosso coração um momento especial de meditar na Tua palavra. Ainda, Deus, que já tenhamos ouvido a leitura de tantos textos da Tua Escritura, testemunho, Deus, daquilo que a Tua palavra já fez na vida de pessoas. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que também neste momento o Senhor possa nos usar, apesar, ó Deus, de mim, ó Deus, a leitura da Tua palavra, a exposição da Tua palavra, que possa ir de encontro à necessidade de cada um daqueles que nos acompanham, tanto aqui, ó Deus, como pelas mídias.
Se é conosco, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero então convidar você a que leia comigo os versos 35 até o versículo 45. Marcos, capítulo 1, versículos 35 ao verso 45. Leamos juntos então esse texto. Leamos. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, prostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Deus, mais uma vez, precisamos da ação do Teu Espírito, para que a Tua palavra realmente seja aplicável ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus amados, nós temos estudado uma série dentro do livro de Marcos, com o título O Rei Inigualável, olhando para Cristo e vendo Cristo aquele que é verdadeiramente sem igual. E eu quero convidar você sempre para estar olhando para isso e perceber o quanto nós olhamos para Cristo, e a palavra do Senhor revela a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo. Marcos escreve o seu livro, algumas informações que sempre boa a gente trazê-las novamente, sobretudo porque muitos, quem sabe, não têm nos acompanhado em outros momentos. Marcos, ele nos escreve aqui onde o Senhor chama os pecadores para que se arrependam, portanto, e assim Cristo entrega a sua mensagem no propósito de salvar pecadores, e este é o propósito do livro de Marcos. Quando a gente olha ao primeiro versículo de Marcos, a gente vai perceber que Marcos já define o que ele quer apresentar aos seus leitores, e ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o que Marcos quer trazer? O Evangelho, as boas novas, e esse é o propósito. Enquanto Mateus, ele aborda mais os ensinos de Jesus, Marcos vai dar ênfase a este Evangelho, que é um Evangelho do servo que age, o Senhor em ação, e assim então ele expõe praticamente um extrato de princípios da história das obras do Senhor Jesus Cristo, do seu ministério, do seu Evangelho pregado, portanto, do Evangelho Jesus Cristo pregado. E isso torna cada vez mais
evidente quando Marcos ele usa algumas expressões aqui que, pelo menos, segundo as informações, cerca de 40 vezes Marcos usa uma expressão para revelar a forma com que o Senhor faz, no sentido de que o Evangelho alcance o quanto antes possível, e na sua prece o Evangelho alcance todos os propósitos que Deus tem, como, por exemplo, ele usa a expressão imediatamente, logo, então, mostrando assim a energia com que Deus, o Senhor, realiza a sua obra por meio do seu Filho Jesus Cristo. E assim, ao ler Marcos, a gente vê a forma com que o Senhor expressa da sua caminhada a necessidade de alcançar os povos, e portanto isso vai mostrar para a gente, uma vez que aprendemos com Cristo Jesus, o que o Senhor espera de você e de mim como igreja do Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Jesus, então, ele continua nos arredores do Mar da Galileia, e o registro de Marcos ele vai envolver milagres, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a gente percebe que então o Evangelho de Jesus, podemos dizer assim, está a todo vapor, e Deus está então trabalhando, operando a missão ali do Senhor Jesus Cristo, revelando então o amor de Deus aos povos. E o reino de Deus avança. Isso é um aspecto que a gente observa aqui dentro do livro de Marcos. O reino de Deus avança, e tem três questões aqui que eu vou levantar, vou trabalhar isso durante a nossa exposição bíblica, tá? Mas que eu já quero chamar a sua atenção sobre isso. Veja que Marcos vai falar de que a oração é algo imprescindível na vida de Cristo Jesus, a proclamação do Evangelho é indispensável, e a ação do Evangelho também produz cura, produz restauração na vida das pessoas que estão sofrendo. E eu quero então aproveitar este momento aqui, a partir desse texto da Escritura, falar então sobre o Rei inigualável que amplia o seu espaço. O Rei inigualável, Jesus Cristo, amplia o seu espaço. E eu quero que você observe aqui as estratégias de Deus, como ela ainda continua plena para alcançar os seus propósitos. E então observe aí no texto, a primeira coisa que o texto vai trazer para nós, sobre então Cristo Jesus, este Rei que não tem outro igual, e ele vai ampliar o seu espaço. Como que ele começa isso? E a gente percebe que ele começa com oração, tá? Ele demonstra a sua dependência de Deus, e esse é o primeiro aspecto que eu quero olhar com você aqui, tá? O Senhor então amplia o seu espaço, demonstrando dependência do Pai, O reino de Deus, ele amplia através da oração, e é isso que o texto inicia. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. E é interessante que nós ouvimos no domingo passado a exposição da palavra, e se você recorda direitinho, ou para aqueles que não acompanharam, o Senhor Jesus Cristo ele pernoitou na casa de um dos seus apóstolos. Qual era? Quem lembra? Simão Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro, e ali ele pernoitou, e ali ele então dormiu. E agora o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo, depois estava dormindo na casa de Pedro, ele levanta alta madrugada. O Senhor Jesus levanta alta madrugada. Quem sabe aí dentro deste período, quando se chama alta madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. E então ele vai para um lugar ermo, onde ele então vai orar. Ele entende que ele precisava nutrir a sua comunhão com o Pai. Ele precisava estar realmente sintonizado com o projeto da Trindade, Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E Marcos registra aqui 3 momentos de oração dentro do seu livro, onde o Senhor Jesus Cristo então faz questão de expressar, mostrar para os seus discípulos, pelo menos esses 3 Marcos registra, e aqui é um deles, tá? Que foi o início então do seu ministério, que está sendo iniciado. Ele sai agora da casa de Pedro, as coisas vão tomando uma expressão maior. O segundo foi quando o povo queria torná-lo rei, chamá-lo então, fazê-lo rei
no sentido político, como registra Marcos lá no capítulo 6, 46, e João também registra este momento lá no capítulo 6, versículo 15, quando depois da multiplicação dos pães, então eles queriam tornar Cristo rei. Nós tendo Jesus Cristo como este homem que resolve o problema da nossa fome, ótimo, não precisamos de mais ninguém, e naturalmente pensando aí na sua administração pública. Em terceiro lugar, a oração final que Marcos registra foi a oração de Jesus no Getsemane, quando ele volta para o Pai, e então ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, leve de mim este cálice, passa de mim, Senhor, se for possível. Então, submisso, na dependência do Senhor. E é isso que Cristo ensina aqui nesse texto, quando ele diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali então orava, e ali ele buscava ao Senhor. Interessante, meus irmãos, que Jesus vai para um lugar deserto. Ele encontra na sua solidão, na sua comunhão, uma intimidade com o Pai. E as multidões chegam no outro dia, de madrugada, bem cedo, chegam então, quem sabe, esperando uma nova rodada de milagres. Era a expectativa do povo. E é interessante que chega, o versículo 37 nos revela, o 36 e 37 eu quero ler: procuravam-no diligentemente Simão, que era então o anfitrião, ele mais alguns, o texto diz que houve ali uma comitiva que procuravam o Senhor Jesus Cristo, e talvez a facilidade de encontrar um pouquinho mais o Senhor Jesus Cristo é porque era extremamente comum a oração deles em voz alta, onde estivesse, e então se ouvia, então procuravam e encontraram o Senhor Jesus Cristo orando. E é interessante que a palavra de Pedro, ela soa aqui como uma repreensão ao Senhor Jesus Cristo. Olha o texto: tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Isto é, por que o Senhor saiu tão cedo? Por que o Senhor não ficou esperando? Tem muita gente lá esperando pelo Senhor. E é isso que eles voltam para o Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse assim: Senhor, o Senhor precisa estar lá, porque tem uma multidão te esperando para o Senhor resolver os problemas deles, para o Senhor curá-los. Você precisa estar lá com a multidão. Quem sabe Pedro, Simão e a equipe disse: Senhor, o negócio está começando e está indo muito bem. Como é que o negócio indo tão bem, o Senhor foge? Meus irmãos, aqui algumas coisas que a gente já começa a buscar desse texto para a nossa aplicação, e eu quero fazer uma aplicação sempre por partes. Primeiramente, eu quero lembrar para você e para mim, que nós não temos, na verdade, sido tão dependentes de Deus como nós deveríamos ser. Jesus, tão cedo, diante dos desafios que ele tem pela frente, ele vai buscar o Senhor. Ele vai orar ao Senhor. Ele vai ter a comunhão com o Pai, que ele entendia o quanto isso era imprescindível para o seu ministério. E às vezes nós não buscamos o Senhor como deveríamos. Outra questão importante que eu quero chamar a sua atenção é que a pressa nos nossos afazeres muitas vezes tem nos roubado um momento precioso para nós estarmos em comunhão com o Senhor. Seria tempo de prejuízo, eu não deveria começar minhas coisas tão cedo e não orar? E Jesus ensina que a importância de gastar esse tempo com o Pai, o quanto isso é importante para a sua vida, para o seu ministério. E ele era Deus, ele entendia a importância disso, e é esse o exemplo que ele deixa para você e para mim como igreja. Outra questão importante que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que o tempo gasto em oração, ele nos faz focar na nossa prioridade. Qual que era a prioridade do Senhor Jesus Cristo? Ele vai revelar isso aqui aos seus discípulos. Ele precisava focar naquilo que era o propósito do Pai para a sua vida. Qual era o de Jesus? E nós vamos encontrar na Escritura dizendo: olha, eu vim para buscar e salvar o perdido. Esse é o meu propósito.
E Jesus revela isso tão logo no início do seu ministério, porque na sua palavra, as multidões que o ouviam diziam: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a tônica da mensagem. Não é eu vim aqui para curar todos os enfermos, venham todos aqui, não. A proposta do Senhor Jesus Cristo imediatamente era levar o Evangelho. Porque cura sem Evangelho é apenas um alívio físico e não um alívio espiritual. A oração precisa ser a companhia inseparável, meus irmãos, se nós queremos avançar rumo certo àquilo que Deus quer. Precisamos tirar tempo para a oração. Jesus ensina isso para mim e para você. Eu tenho certeza que ele estava cansado. O dia anterior foi pesado. Muita gente lhe procurou na casa de Pedro para que ele pudesse curá-los, falar a respeito do Evangelho. Mas mesmo assim, no dia seguinte ele sai cedo para esse tempo de comunhão com Deus. J.C. Ryle, falando sobre o ministério de Jesus, ele diz que o mestre que ora como Jesus não pode ter servos sem oração. E ele queria ensinar isso para os discípulos. Por isso que em algum momento ele disse para os discípulos: nem um pouquinho vocês puderam vigiar comigo? Eu estava numa agonia, lá em Getsemane nós encontramos o registro nesse momento, antes da crucificação de Cristo. Nem um pouquinho vocês puderam velar comigo, orar nem um pouquinho comigo, nem tirar um tempinho para estar comigo. Quem sabe seja dessa palavra do Senhor para você e para mim, nesta noite. Quem sabe temos tirado pouco tempo para estar com o Senhor e depender do Senhor, revelar para Ele a nossa dependência cada dia. O Senhor Jesus Cristo, o Rei inigualável, Ele amplia o seu espaço, primeiramente demonstrando a dependência de Deus. Precisamos depender de Deus, e a oração é uma das preciosas declarações da nossa incapacidade, da nossa incompetência e da nossa dependência de Deus. Mas o texto continua mostrando, versículo 38 e 39, que este Rei inigualável, ele amplia o seu espaço quando ele proclama a mensagem salvadora. Quando ele proclama a mensagem salvadora, e é isso que nós encontramos, verso 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse, quando disseram: Senhor, todos te buscam, todo mundo está lá aguardando o Senhor, estão te procurando onde é que o Senhor estava. Então o texto diz: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O reino do Rei inigualável avança por meio da pregação. Queridos, Jesus, como tantas vezes, ele responde, como Pedro também, de maneira surpreendente, assim o faz o Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: olha, eu vim com este propósito. Jesus não voltaria para aquele lugar em momento algum, apenas como uma oportunidade de algum reconhecimento da sua grandeza, ou quem sabe para ser aclamado, quem sabe um dos grandes líderes. Não é isso que Cristo queria. Jesus poderia ter voltado, como tem muita gente: deixa eu voltar lá atender este povo. Mas se ele voltasse, com certeza teria dificuldade de sair. E ele disse, é como se ele nem respondesse em relação à pergunta. É como se ele ignorasse aquela palavra e dissesse assim: vamos para frente, eu não tenho que voltar. Quem sabe os discípulos não teriam nem tomado o lanche da manhã, o café da manhã, e já partiram e saíram junto com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus: então nós vamos para frente, vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Veja que Jesus não disse para os discípulos que ele tinha vindo simplesmente para aliviar o sofrimento físico das pessoas, trazer-lhes cura. Mas ele disse: eu vim para trazer o Evangelho, eu vim para... toda restauração plena começa com o Evangelho. Sem Evangelho é apenas ação social, é humanismo. E Jesus então passa a anunciar o Evangelho, como o texto expressa para nós. Esse foi o propósito
de Jesus vir ao mundo. Ele veio para buscar os pecadores, salvar. O Evangelho era o seu carro-chefe, é com certeza a expressão de toda a autoridade. O Evangelho chega para mudar vidas, e é isso que nós encontramos aqui no texto. Mas é interessante que, em consequência do Evangelho pregado, e nas oportunidades que ele tinha, o texto nos diz que ele expelia os demônios. Os demônios é como se eles se sentissem encurralados com a presença do Senhor Jesus Cristo, porque ele já tinha manifestado a sua plena autoridade desde o seu batismo, quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E dali ele vai então para o deserto, onde ele é tentado. E Jesus então sai, continua sendo vitorioso, e os demônios, quantos deles diziam assim: Senhor, por que o Senhor veio nos incomodar aqui? Lá nos Gadarenos, Senhor, por que o Senhor veio nos incomodar? A sua presença nos incomoda. E a presença de Cristo realmente incomoda a Satanás, incomoda os nossos inimigos. É por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, porque Cristo é que nos faz vencedor, e não a nossa condição física, ou mesmo a nossa condição pessoal de investimento espiritual, porque é o Senhor que trabalha na nossa vida soberanamente. A mensagem central de Jesus sempre foi, conforme Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Meus irmãos, nem a multidão, nem os discípulos sabiam plenamente a razão da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Cristo sabia. O Senhor Jesus Cristo tinha plena consciência do seu propósito. É por isso que ele diz: é para isso que eu vim, eu não vim fazer outra coisa. Quando nós não temos esta consciência, infelizmente nós temos a tendência de investir no ser humano para aliviar as suas condições físicas e não investir na sua libertação espiritual. Vidas que estão sendo consumidas pela ação destruidora de Satanás. E é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda as vidas, é o Evangelho que causa a transformação que as pessoas precisam. Meus irmãos, não temos nós, muitas vezes, querido, mais popularidade na nossa caminhada cristã do que, na verdade, anunciar o Evangelho. Quando Simão e aquela equipe chegou para Cristo: Senhor, todos te procuram. Jesus podia voltar por uma popularidade: eu estou muito popular lá, então deixa eu voltar porque tem muita gente me esperando. Ele falou assim: não, vamos para frente. Vamos para frente, nós precisamos anunciar o Evangelho em todas as cidades. Todas as cidades. Muitas vezes nós estamos mais procurando popularidade do que realmente levar o Evangelho aos perdidos. É uma pergunta que eu preciso fazer, é uma pergunta que você precisa fazer, é uma pergunta que a sua denominação precisa fazer. Nós não estamos procurando mais popularidade do que, na verdade, cumprindo o nosso papel, a nossa missão de anunciar o Evangelho para o perdido? Segundo, você já entendeu, na verdade, qual o propósito para o qual Deus transformou a sua vida? Nós temos tido essa plena consciência. Meus irmãos, se não tivermos a plena consciência da razão do nosso novo nascimento, nós corremos o risco de desenvolver uma vida religiosa sem anunciar o verdadeiro Evangelho que muda vidas. Podemos viver uma vida religiosa como viviam os fariseus, extremamente zelosos, mas sem a graça soberana do Senhor. Eu e você precisamos perguntar: nós entendemos qual o propósito da nossa existência? É interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, nós inclusive estudamos a respeito disso aqui, Pedro lembra isso aos crentes forasteiros e peregrinos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o propósito da nossa existência,
Esta é a razão para a qual Deus nos chamou. Esta é a razão para a qual Deus te chamou. Não te chamou primeiramente para você ser membro de uma igreja local. Primeiro chamado do Senhor para que você pudesse pertencer ao Senhor e compartilhar isso. E depois você o faz por meio de uma igreja local, onde você faz os seus compromissos. Mas o primeiro chamado do Senhor é para que você seja testemunha do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender o que Deus quer de nós. Jesus sabia qual que era o propósito da sua vinda. Meus irmãos, quero lhe convidar a pensar também que nós não podemos nos acomodar diante da geografia que temos à nossa frente. Jesus disse: vamos a todas as cidades aqui perto da Galileia. Esse é o propósito que eu tenho para a minha vida. Ele sabia que o ministério dele era circunscrito àquela região. E ele diz: é para isso que eu vim. Só que quando nós olhamos para a Escritura, eu e você, após a ressurreição de Cristo, e ele então traz a grande comissão aos seus discípulos, e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora o nosso espaço não é só nos arredores do Rio Madeira, não é apenas para os ribeirinhos que estão aqui próximos de nós. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que essa. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer da sua igreja. Somos conclamados também pelo exemplo de Cristo a irmos a sair da nossa zona de conforto e ir a todos os povos. De que maneira eu e você podemos ir? Eu posso ir, permita-me a expressão, indo. Eu posso ir orando também. Eu posso ir também contribuindo, como nós já vimos aqui a exposição dos irmãos Gideões, onde eles distribuem Bíblias em N países, mais de 200 países do mundo, onde você e eu sabemos que nós temos condição de investir, e essa é a chamada do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele amplia o seu espaço, lembrando para a sua igreja que o nosso papel, a nossa razão da existência é proclamar o Evangelho, a mensagem salvadora. E o Senhor Jesus Cristo anuncia a sua mensagem salvadora e vai expelindo os demônios vão saindo, é a verdadeira reação à presença do reino de Deus entre os homens. E onde o Evangelho do Senhor chega, o inimigo não tem espaço. Um coração transformado pela graça do Senhor não há espaço mais para Satanás. Se torna propriedade do Senhor. Propriedade do Senhor. Mas o texto nos diz que Jesus não parou aqui. Se olha para o texto, nós vamos encontrar agora a partir do versículo 40. A partir do versículo 40. Lembrando aqui o nosso tema, que o Rei inigualável, ele amplia o seu espaço. De que forma ele faz? Aliviando também o sofrimento das pessoas. Aliviando também o sofrimento das pessoas. Jesus estava caminhando, cumprindo o seu papel, passando pelas sinagogas, pregando o Evangelho, expelindo os demônios. E o texto nos diz que, em algum momento, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, então, compadecido, diz o texto: eu quero. Você percebe no texto que esse moço volta para o Senhor Jesus Cristo e diz para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. A ideia que a gente tem é que aquele moço já, quem sabe, já teria ouvido alguma coisa a respeito de Jesus, ou olha para o Senhor Jesus Cristo, quem sabe algo que já tivesse feito, não sei, o texto não revela isso para a gente, mas ele reconhece a divindade de Cristo, o poder de Cristo de mudar a sua condição de um homem que estava alijado da sociedade, fora da sociedade, expulso da sociedade, porque ele não podia aproximar das pessoas mais do que 50 passos, então era só isso, tem que ficar longe, gritando sempre, todo maltrapilho: não, sou imundo por causa da lepra. E o texto nos diz, e olha só, a multidão caminha com Jesus, e aquele moço vai até Jesus, aquele moço vai até ao Senhor Jesus Cristo,
Então esse moço aproxima-se, chama a atenção do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa a gente observa nesse moço, que ele viola as convenções, os costumes da sociedade daqueles dias. E com certeza ele acreditava que só Jesus poderia curá-lo. Ele se arrisca, ele quebra as leis, mas ele vai até Jesus. E o texto nos revela que era um homem que entendia, que cria que Cristo, só ele poderia curá-lo, se ele quisesse, não é se pudesse, se ele quisesse. Então o Senhor Jesus Cristo volta para ele e responde: eu quero. Toca ali e diz: quero. Mas por que Jesus tocou? Ele era um homem leproso. Será que ele deveria fazer isso? Era um homem todo sujo, todo maltrapilho, não tinha álcool 70 para passar na mão depois ali, né? Não tinha nada. Mas ele toca aquele moço. O que nós observamos aqui é que isso nos lembra que Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Então, em vez de afastar o homem, Ele tem compaixão e amor por aquele homem e toca naquele homem. Jesus também quebra todo o protocolo em relação àquele que estava leproso. Portanto, nem a lepra contamina o Senhor Jesus Cristo, mas a santidade do Filho de Deus contamina o moço. Ele recebe do Senhor a cura. Queridos, a gente vai olhando no texto, Jesus toca, mas não apenas mostra o seu poder e autoridade sobre as pessoas, mas ele mostra a sua terra misericórdia, até para aqueles mais ofensivos, impuros, longe da graça do Senhor. Meus irmãos, isso que fez comigo e com você também, porque os nossos pecados, tais como a lepra, distanciava-nos do Senhor, e é isso que a palavra de Deus nos diz, que o pecado faz separação entre nós e Deus. E a lepra nos lembra da condição nossa pecadora miserável. Mas Jesus volta com aquele moço e diz: eu quero ficar limpo. Soberanamente o Senhor trabalha naquele coração. Assim como soberanamente o Senhor também transforma vidas, e é isso que Ele faz. E Jesus fala com muita firmeza àquele moço, é alguma coisa que você olha e que você, mas como é que eu posso entender isso? Jesus fala com aquele moço e o adverte e diz assim: olha, você vai mostrar ao sacerdote, para que você possa então cumprir a lei. A gente percebe que o Senhor Jesus Cristo, a palavra, e isso revela exatamente que Cristo, como o Evangelho de Mateus nos revela, que Ele vem e cumpre toda a lei, e Ele então cura aquele moço, e diz: agora você vai mostrar aos sacerdotes, você vai então, porque o sacerdote vai averiguar para ver se na verdade você foi curado, eles vão averiguar tudo isso, e aí eles vão divulgar ou declarar o puro ou não, se você pode voltar para a família ou voltar para a sociedade, é eles que vão declarar isso para você. O livro de Levíticos nos mostra como deveria ser todo esse processo, mas aquele moço não obedeceu. Aquele moço, ele abriu a boca, a felicidade dele era tanta, e as pessoas passaram a ouvir do seu testemunho ali, e Jesus Cristo teve que sair, porque senão ele não conseguia cumprir o seu papel para anunciar o Evangelho. E vai então para o deserto, e as pessoas vão atrás para ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A alegria daquele moço era tanta. De repente você pergunta assim: como é que o Senhor Jesus Cristo tratou com a desobediência dele? Eu não sei. Chega lá no céu, você pergunta, né? Senhor, aquele leproso lá e tal, o que o Senhor fez com ele? Né? Porque ele desobedeceu o Senhor, né? Mas aquele moço já tinha desobedecido a lei e foi atrás da graça. A graça lhe alcança, e a graça foi tão abundante sobre a vida dele, que ele sentiu plenamente liberto de todo o poder da própria lei, e agora ele está livremente servindo ao Senhor Jesus Cristo. William Barclay, falando sobre Jesus em relação a esse texto, esse moço, ele diz que Jesus Cristo não rejeitou
uma pessoa sequer, ainda que ela estivesse quebrando a lei. Ele atendeu a sua necessidade. A necessidade, teve empatia por esse moço. Isso nos lembra aquele encontro de Jesus com a mulher, quando levaram aquela mulher para que Jesus pudesse apedrejá-la. Ele falou assim: Senhor, olha, a lei manda que essa mulher seja apedrejada porque ela foi encontrada em flagrante adultério. E Jesus disse: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. E depois de alguns instantes foram todo mundo embora, e Jesus pergunta para ela: escuta, ninguém te apedrejou? Não, não, Senhor. Então nem eu também te condeno, vai, não peques mais. Muda de vida. Esta é a palavra da graça do Senhor Jesus Cristo, que vem tirar o peso daquele legalismo sobre as costas, e agora traz pela sua graça transformação a esta vida. Segundo, William Barclay diz que Jesus tocou o homem intocável, e havia uma necessidade desesperada. Ele fez o que a lei dizia que não poderia fazer, porque a lei não lhe permitia que ele tocasse, mas a graça era maior. Terceiro, ele diz: depois de purificá-lo, Jesus o mandou cumprir os regulamentos da lei. Jesus obedeceu às leis, Jesus obedeceu à justiça humana. E aí eu pergunto para você e para mim: o que eu e você temos feito? O que nós temos aprendido? Como nós temos olhado para esses aspectos? Olha assim, o que eu posso fazer? O que na verdade está à minha altura para fazer? E eu fico me esbarrando em algumas questões, ao invés de levar a salvação, a mensagem da graça, que pode transformar essas vidas que estão aprisionadas pelo pecado. O que eu e você temos feito? E eu quero então, encerrando a nossa mensagem, trazer algumas questões nesse terceiro aspecto aqui da mensagem. Jesus nos ensina a ver o valor das pessoas e entender que o valor das pessoas está lá dentro. Embora o corpo esteja doente, embora o corpo esteja maltratado, nenhuma pessoa é tão nojenta que a graça de Deus não possa transformá-la plenamente e fazer dela uma pessoa amada, cuidada, e se sentir verdadeiramente amada pelo Senhor. Segundo, Jesus não permitiu que a sua ação de cura servisse de empecilho para o seu ministério. E mais uma vez, fosse cumprida exatamente a lei. Isso é, o que ele fez, isso seria a notificação maior da divindade de Cristo e o poder de Cristo. Isso serviria de testemunho quando nós anunciamos o Evangelho. Vidas são transformadas. Isso serve de testemunho, como nós vimos nos 2 vídeos aqui que os irmãos e irmãs puderam trazer para nós. Portanto, meus irmãos, em último lugar eu quero dizer: Deus quer usar a sua vida e a minha vida, de vidas que vivem na dependência de Deus, uma vida de oração. Dependa do Senhor. Em que hora você vai orar, eu não sei. Se é de madrugada, eu não sei. Não adianta você levantar de madrugada e depender de você o dia inteiro. Você precisa depender de Deus. Que hora que você vai orar, eu não sei. O que Jesus encontrou a madrugada, que para ele era muito mais fácil orar. Agora você precisa descobrir, nós não descobrir o nosso tempo de estar com o Senhor, depender do Senhor. Segundo, precisamos lembrar, proclamar a mensagem salvadora a outros lugares continua sendo esta a responsabilidade sua e minha. Jesus disse para Simão, ou para Pedro ou Simão, e a toda aquela comitiva que estava à sua procura: tem gente esperando? Não, vamos para outro povo. Esse povo aí eu já falei para eles do Evangelho. Vamos, porque tem muita coisa pela frente, né? Não podemos parar. Deus tem um desafio para nós. E em terceiro lugar nós falamos que nós vamos ser instrumento de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas. E o reino de Deus vai avançando. O Evangelho vai trazendo mudança. O Evangelho vai produzindo restauração. Eu preciso crer nisso. Senhor, se quiseres, o Senhor pode fazer. Que você possa depender disso. Cada dia depender de Cristo. E lembrar que
o reino de Deus hoje ele avança através de mim e de você, orando, anunciando o evangelho e trazendo alívio àqueles que sofrem. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Estaremos impetrando a bênção também depois. O pastor Vinícius está com a palavra. Ó Senhor Deus, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus, a tua palavra continua sendo a mesma. Os testemunhos de Cristo Jesus, o teu Filho, expressos na Escritura Sagrada, ó Deus, nos lembram, Pai, o quanto precisamos depender do Senhor, o quanto somos, ó Deus, incapazes, insuficientes, vivendo no nosso isolamento espiritual. E o teu Filho Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, manifestou a importância, o quanto era indispensável manter a comunhão contigo. Ó Deus, ensina-nos como igreja a buscar, ó Deus, viver na tua dependência, a levar a vida, Deus, na dependência do poder do Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer. Livra-nos, ó Deus, dos holofotes, livra-nos, ó Deus, das popularidades, ó Deus, que muitas vezes somos tendenciosos, ó Deus, a buscar os holofotes, a buscar, ó Deus, quantas vezes o reconhecimento público e pessoal. Ajuda-nos, ó Deus, para que essas questões não tirem de nós, ó Deus, o foco dos desafios que o Senhor tem para nós, que é anunciar a tua palavra, é que levar o teu evangelho, ó Deus, aos povos não alcançados, vidas, ó Deus, que precisam ser transformadas com o evangelho da graça do Senhor. E assim, ó Deus, o teu reino vai avançando, e assim, ó Deus, o teu reino vai mostrando o seu espaço, e o inimigo, ó Deus, vai verdadeiramente se afastando, porque a obra do Senhor, ó Deus, é uma obra transformadora por meio do evangelho da graça do Senhor. E assim, ó Deus, o Senhor pode trazer alívio àqueles que sofrem. Quantos, ó Deus, quem sabe, a exemplo desse moço com lepra, outros com outras enfermidades que o Senhor pode curar, ó Deus, e se o Senhor quiser, o Senhor faz. E com certeza, ó Deus, na sua soberania, ó Deus, aqueles que o Senhor quer curar, o Senhor o faz, mas não o faz, ó Deus, também quando o Senhor não quer, a exemplo do teu servo apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E assim, ó Deus, que cada um vá vivendo na tua dependência, entendendo que muitas vezes, ó Deus, o sofrimento que passamos é uma forma, Deus, do Senhor trabalhar alguma área da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar e descansar nesta verdade. Ó Deus, e dessa forma o reino do Senhor vai avançando o seu espaço até a volta de Cristo Jesus. E portanto, ó Deus, nós oramos por aqueles, quem sabe estão nos acompanhando, que estejam ainda longe de Cristo Jesus, ou quem sabe tem tentado procurar Cristo por causa das suas curas, dos alívios temporários, mas que possa, Deus, procurar o Senhor Jesus por causa do seu evangelho, da sua graça salvadora, que transforma, que afugenta o inimigo da nossa vida e nos dá vida eterna. E que assim, ó Deus, nos tornando também instrumentos da tua graça para anunciar o teu evangelho àqueles que ainda não conhecem. Ó Deus, faz isso na vida daqueles que nos ouvem, e que a tua igreja seja cada vez mais dada ao teu trabalho para levar o teu evangelho, consciente, ó Deus, de que nós fomos chamados para anunciar o teu evangelho, para discipular as pessoas, para ensinar, ó Deus, a guardar os princípios do Senhor na tua palavra. É isso que o Senhor chama para que a gente faça. Torna-nos conscientes cada vez mais disso, ó Deus, para que o reino do Senhor avance cada vez mais para a glória do Senhor. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador eterno, aquele que na consciência da sua missão saiu a pregar o teu evangelho, saiu logo, Deus, a fazer a tua obra sem olhar para trás, que o Deus soberano, o Deus que nos amou em Cristo Jesus, aquele que nos proporcionou o seu Filho, seja o Deus soberano, o Deus a nos conduzir e a guiar o teu povo, que o Espírito Santo, o Deus que habita com a igreja, o Deus que aplica a mensagem do evangelho aos corações, continue transformando vidas, a exemplo, Deus, da mudança na vida daquele moço, Deus que estava leproso, o Senhor pôde trazer-lhe restauração, e que assim, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, esteja, amados, com cada um, como igreja do Senhor, que continua trabalhando no avanço do reino, para a glória do Senhor
em nome de Jesus. Amém, Seu Deus.